Salve, senhoras e senhores! Bom demais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo de Fisiologia Humana. Sem mais delongas, direto ao ponto aqui no Biologia Pocket, vamos estudar agora o sistema urinário. Então, nessa aula, o sistema urinário ele não é um sistema que tem uma ocorrência no Enem tão grande. Portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar esse sistema em um quadro só. Eu vou te dar todas as informações mais importantes que você precisa para poder fazer qualquer questão de sistema urinário que cair no Enem, tá? Então essa aula a gente vai dividir ela só, talvez eu grave uma segunda parte, mas a princípio eu vou tentar matar todo esse conteúdo aqui nesse mesmo quadro aqui, porque aqui já tem todas as informações que eu preciso. Então eu fiz alguns desenhos esquemáticos aqui para economizar tempo. Eu resolvi fazer tudo em preto, tudo monocromático, justamente para poder a gente economizar o meu tempo e o seu tempo e a gente otimizar aqui o seu resultado também, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, por que não chama mais sistema excretor e sim sistema urinário? Porque é um sistema que faz muito mais coisas além de simplesmente excretar. Então nós estamos falando de um sistema que forma a urina. O sistema urinário é o sistema no qual a gente filtra o sangue, retira do sangue os metabólitos e fabrica a urina. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Então olha só, anatomia básica. Quando eu falo anatomia básica, é básica mesmo. Porque se você for fazer medicina, algum curso na área de saúde, se for ter anatomia, medicina veterinária, aí no caso veterinária você vai estudar os bichinhos, biomedicina, fisioterapia, biologia, você vai estudar isso aqui muito mais a fundo, beleza? Então vamos lá. O que tem no sistema urinário? A gente vai ter aqui um par de rins, então esse aqui vai ser o rim direito. Lembra que esse é o lado direito do seu paciente, tá? Esse aqui é o rim esquerdo. Então, rim direito e rim esquerdo. Em cima de cada rim, nós temos uma glândula adrenal. Então, aqui a gente tem a adrenal direita e aqui a gente tem a adrenal esquerda, tá? As adrenais ou suprarrenais. Esses rins estão conectados à nossa bexiga através de dois caninhos, de dois canalículos. É literalmente um tubinho, um caninho que a gente vai chamar aqui de ureter ou uréteres. Tem professor que fala uréter, tem professor que fala ureter. Eu já vi de tudo, tá? Eu falo ureter, mas tem gente que fala uréter. Então esse aqui vai ser o uréter ou ureter direito. Esse aqui vai ser o uréter ou ureter esquerdo. Beleza, senhoras e senhores? Aqui nós vamos ter a estrutura que armazena a urina, que é a bexiga. Tá? Bexiga urinária. Uai, Nando, é óbvio que é urinária. Não é óbvio não, porque a gente tem outros tipos de bexiga. Bexiga natatória, por exemplo. Tem peixes que têm bexiga natatória. Então essa bexiga aqui é para armazenar a urina. Bexiga urinária. E por último a gente vai ter a estrutura pela qual a gente coloca a urina para fora, que vai ser a uretra. A uretra, ela varia de tamanho em homens e mulheres. Geralmente nas mulheres ela é menor e nos homens ela vira... Opa, meu pincel caiu aqui, foi mal. E geralmente nos homens ela é maior porque ela acompanha o tamanho do pênis. Porque a gente vai ver nos próximos módulos aí para frente, que já estão gravados aí para vocês, a gente vai ver lá o sistema sistema reprodutor, um aparelho reprodutor masculino, a gente vai ter uma estrutura ali que é o canal deferente, que ele passa em todos os órgãos, quando ele entra dentro do pênis, ele passa a se chamar uretra. Então, nos homens, quanto maior o tamanho do pênis ou menor, esse tamanho dessa uretra vai variar. Nas mulheres, ela vai ter um tamanho ali mais ou menos padrão ali, tá? Por isso que mulheres têm tendência muito maior, elas têm muito mais infecção urinária do que os homens, justamente porque a uretra é menor, a bactéria ela tem mais acesso com mais facilidade ao trato urinário e aí pode causar uma infecção nessa região aqui. Nos homens, pela dificuldade justamente de atingir aqui pelo tamanho da uretra, acaba sendo um pouco mais difícil. Beleza, senhoras e senhores? Então essa é a anatomia básica do nosso sistema urinário, você não precisa saber nada mais além disso, tá? E aí o que eu fiz aqui? Eu dei um zoom e aumentei o rim aqui para a gente poder ver ele por dentro. Parti ele no meio e a gente está vendo metade dele aqui, uma banda dele, como eu falo aqui, o pessoal da minha terra fala uma banda dele aqui.
tá? Todo órgão, ele vai ter a parte mais externa. Lembra que eu falei na última aula que se a gente tirar um pedaço, imagina uma manga, a gente está cortando a casca com uma camadinha, um pedacinho da polpa. Isso vai ser o que a gente chama de córtex do órgão. Então, no caso dos rins aqui, vai ser o córtex renal. Lembrando que esse córtex, ele está encapsulado. Ele vem encapado com uma membraninha que a gente chama de cápsula renal. Então, aqui, ó, a gente vai ter o córtex renal, lembrando que esse córtex renal ele é encapsulado, né, por uma membrana chamada de cápsula renal, tá? Cápsula renal. Coloquei aqui para vocês, só para você lembrar, tá? Nunca vi um Enem cobrando isso, né? Não cobra, mas é interessante você saber. Beleza? Então a gente vai ter toda essa região externa aqui, que vai ser o córtex, e o miolinho aqui do órgão, a gente vai chamar de medula. O medula vem de miolo. Então, medula renal. Beleza, senhoras e senhores? Essa estrutura que a gente está vendo aqui, que está saindo do rim, é a mesma que essa estrutura aqui, que é o uréter ou ureter. Então, isso aqui é o uréter ou ureter. E aqui eu coloquei 12 vasos sanguíneos aqui, porque o sangue ele vai estar chegando, trazendo oxigênio, então ele vai estar vermelho aqui, ó. Que é o sangue oxigenado. Ah, não lembro o que é sangue oxigenado, desoxigenado. Volta lá na última aula e assiste, tá? E aqui o sangue que vai estar voltando, né? Trazendo aí os resíduos, o CO2 voltando lá para o coração, para o pulmão, né? A gente vai ter a artéria renal chegando aqui e a gente vai ter a veia renal voltando. A artéria renal trazendo O2 e a veia renal trazendo CO2 aí. Beleza, senhoras e senhores? E aqui, lá dentro da medula renal, lá no miolo, a gente vai ter essas estruturas aqui que são chamadas de pirâmides renais. São chamadas de pirâmides renais porque elas lembram literalmente pirâmides invertidas aí, tá? Antigamente elas eram chamadas de pirâmides de Malpighi, só que a gente está parando a ciência de um modo geral está parando de chamar, de dar nome das pessoas às coisas. Então a gente tem aí agora, né, a gente tem uma tendência agora de dar novos nomes. Então, em vez de chamar de pirâmide de Malpighi, né, igual a gente tem aqui a alça de Henle, não chama mais alça de Henle, chama alça néfrica. Agora, né, a gente tem uma tendência, por exemplo, doença de Chagas, não chama mais doença de Chagas, chama trypanosomias. Então a gente tem uma tendência aí agora de parar de chamar isso aqui de pirâmides, de dar nome das coisas para a pessoa, né, das pessoas para as coisas. Então, em vez de chamar de pirâmide de Malpighi, agora chama pirâmide renal. Beleza? Nas pirâmides renais, senhoras e senhores, eu vou ter lá dentro as estruturas que são chamadas de unidades funcionais dos rins. As unidades funcionais dos rins recebem o nome de néfrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, néfrons. Cada rim tem mais ou menos 1 milhão e pouquinho de néfrons filtrando o nosso sangue todos os dias. A gente filtra mais ou menos aí de 20 a 25 litros de sangue todos os dias, né? Se a pessoa tiver os 2 rins ali muito bem funcionando. Então, se você quer ter a sua função renal, tá? Muito bem, digamos, você quer ter a sua função renal funcionando bem, não lembre de tomar água, né? Não se esqueça de tomar água, então, não lembre não, na verdade se lembre. Não se esqueça de tomar água, vou até tomar um pouquinho aqui, porque a gente está falando de rim. Opa, bom demais. Então, ó, não repare na minha garrafa, tá? Desculpa, é uma garrafa meio cheia de frescura, mas é porque essa garrafa é uma garrafa que foi cedida, emprestada pela minha namorada. Essa garrafa aqui, na verdade, é dela. Ó, que coisa, mas não é minha, tá? Cheia de frufrus, mas se fosse minha também não haveria problema nenhum, mas não é minha, tá? É dela. Beleza, senhoras e senhores? E aí nos néfrons a gente vai ter a formação da urina. São as unidades funcionais do rim, porque é lá nos néfrons mesmo realmente que a gente forma a urina, a gente tem a formação da urina, tá? Então eu peguei um néfron aqui, desenhei ele aqui, ou não, ele tem esse formato, sim. Lá dentro dos rins a gente tem 1 milhão dessas coisinhas aqui, e os néfrons eles vão ser separados aqui, divididos em quatro estruturas muito importantes, tá? E aí a formação da urina, a gente vai ter a formação da urina dividida em 3 momentos, tá? Eu vou colocar aqui a formação da urina no momento 1,
Vou colocar aqui, vou escrever, vou ver o espaço aqui, vou escrever depois os momentos 2 e momentos 3 aqui para você, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, o néfron ele começa aqui nesse capacetinho. Esse capacetinho é chamado de cápsula néfrica, tá? Dentro da cápsula néfrica, a gente tem um enrolado de vasos sanguíneos. É como se fosse um negócio assim, ó. Deixa eu pegar uma parada aqui, rapidinho, só para te explicar isso aqui, ó. Vou pegar aqui, você deve estar só me ouvindo, não deve estar me vendo, né? Mas peraí, só pegar um negócio aqui para poder te explicar. Nossa Senhora, muita coisa. Então, olha só, deixa eu ver se tá de boa aí. Eu tô sem retorno hoje. Não, tá suave. Então, olha só. Imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo, a gente vai enrolar, isso aqui é o cabo da minha webcam. A gente vai enrolar isso aqui, enrolar, dobrar ele várias vezes e vai colocar isso bem enroladinho dentro dessa cápsula. Tá vendo aqui? Esse vaso sanguíneo ele vai estar chegando aqui, ó. A artéria pulmonar vai virar arteriola pulmonar, vai se ramificar e vai virar capilares. Esses capilares eles vão se enrolar todos aqui dentro e vão formar uma estrutura muito importante chamada de glomérulo. O glomérulo nada mais é do que um rolinho de vasos sanguíneos que a gente vai ter aqui dentro, tá? Então aqui quando a gente junta aqui, ó, o glomérulo mais a cápsula, vou colocar esses nomes aqui para você, tá? Glomérulo, tá? E aqui a gente tem a cápsula, né? Néfrica. Cápsula néfrica. Quando a gente junta os dois, o glomérulo e a cápsula néfrica, a gente tem o que a gente chama aqui, ó, tô colocando em alaranjado para você, de corpúsculo. Corpúsculo néfrico, tá? A junção da cápsula néfrica mais o glomérulo é o corpúsculo néfrico. O glomérulo ele vai ter uma função extremamente importante, porque no glomérulo, tá? Nós vamos colocar aqui a estrutura glomérulo como número 1, tá vendo aqui? Coloquei aqui o número 1. O glomérulo vai se formar o que a gente chama de glomérulo. A gente vai ter aqui a primeira parte da filtração, da formação da urina, que vai ser o filtrado glomerular, ou urina bruta. Muito antigamente se chamava de urina bruta, agora chama filtrado glomerular. Glomerular. Tá? Esse filtrado glomerular, o sangue chega aqui com muita pressão e aí ele sofre a primeira filtragem. Só que essa primeira filtragem ela não é muito seletiva. Ela filtra tudo. Filtra tudo. Então, nesse filtrado glomerular, eu vou ter aqui, ó, água, sais, aminoácidos. Tá lembrando que as proteínas, elas não entram dentro do rim, dentro dos néfrons, somente os aminoácidos. Eu vou ter aqui também glicose e outras substâncias que não são tão importantes. Água, sais, aminoácidos e glicose. Ou seja, filtra tudo que precisa ser filtrado e tudo que não precisa ser filtrado. Como assim, não? Água, sais, aminoácidos e glicose, a gente precisa deles. Não é para eliminar. Só que nessa primeira filtragem não é muito seletiva. E aí a gente filtra o que realmente precisa ser filtrado e que precisa ser eliminado, que eu vou colocar aqui de verde, que são os metabólitos, né? Ureia e ácido úrico. Ureia e ácido úrico. Tá? Ureia e ácido úrico realmente a gente precisa eliminar. Agora, água, sais, aminoácidos e glicose a gente precisa a gente precisa no nosso corpo. A gente precisa que fique. Mas como eu disse, essa primeira filtragem ela não é muito seletiva. Ela filtra tudo. E aí nós vamos para a parte 2. Este glomérulo ele se ramifica e aí ele começa a passar aqui, ó, dentro dos nossos vasos, dentro aqui
ele vai enrolar todinho aqui no restante do néfron que a gente tem aqui. Isso tudo aqui é néfron. O glomérulo ele se ramifica e ele se enrola todinho no néfron. Tá vendo que ele tá todo enroladinho aí no néfron? E aí este sangue ele vai sofrer agora refiltragens em outros que eu falei em outras estruturas que são importantes. Então aqui, por exemplo, a gente tem a estrutura 2, que é extremamente importante. A estrutura 2, vou escrever aqui para você, tá? Aqui embaixo. O espaço que eu tenho aqui, para a gente aproveitar e fazer um quadro só. Acho que vai funcionar melhor com a proposta que a gente tem aqui do Pocket, tá? Então a estrutura 1, que é essa, que é o glomérulo, vai ter a primeira filtragem, né? Que é a filtragem glomerular que pega água, sais, aminoácidos, glicose, ureia e ácido úrico. E aí o que a gente precisa tirar agora? Fazer agora. Uma vez que a gente retirou essas substâncias do sangue e a gente precisa delas de volta, a gente vai refiltrar de novo, fazer uma segunda filtragem. Nessa segunda filtragem a gente vai reabsorver aquilo que a gente precisa. O que é que a gente precisa? Água, sais, aminoácidos e glicose. O que a gente não precisa, a gente vai deixar no néfron. Eu tirei essas substâncias do sangue, coloquei no néfron. Agora eu vou retirar do néfron as substâncias que eu preciso e devolvê-las para o sangue. Então o número 2, essa estrutura aqui, ó, tá ela aqui, ó. Espera aí que eu já vou sair da frente. Essa estrutura 2, ele chama túbulo contorcido ou túbulo contornado proximal. Por que proximal? Porque ele está próximo ao glomérulo. Então eu vou colocar só a sigla, tá? Túbulo contorcido proximal. No túbulo contorcido proximal, o que acontece? Acontece a reabsorção de nutrientes. Então eu vou colocar aqui, ó, reabsorção. Reabsorção de nutrientes e de água. Então aqui eu vou ter a reabsorção, ó, de água. O que mais? Sais. Beleza? Vou ter a reabsorção também de aminoácidos e vou ter a reabsorção de glicose. Ou seja, tudo aquilo que foi retirado do nosso sangue na primeira filtragem, como eu falei que essa primeira filtragem não é seletiva, muito seletiva, vai ser devolvida agora para o sangue. Beleza? E aí, o sangue vai continuar passando aqui, e aí a gente vai agora tirar do néfron essa substância e passar para o sangue. E aí, através do vaso, esse sangue continua contornando, circulando o néfron até chegar no final. E aí a gente tem uma terceira estrutura aqui, ó. Que é essa aqui, ó, estrutura 3. Essa estrutura 3, ela lembra uma alça de bolsa. Como eu falei, antigamente ela é chamada de alça de Henle, e agora a gente simplesmente chama alça néfrica. Então, no 3, na estrutura 3... Deixa eu ver um melhor lugar para colocar ela aqui. Aqui, ó. Estrutura 3 é a alça néfrica. O que eu tenho? Eu tenho a reabsorção de água aqui, nessa estrutura. Então eu preciso muito de água no meu corpo, muito. Então o máximo de água possível que a gente puder reter, a gente vai reter. Tá? Então nessa alça néfrica, eu tenho aqui a reabsorção de água. Opa! Reabsorção, vou escrever tudo. De água. Tá na alça néfrica, então acontece a reabsorção de água? Sim, porque o nosso corpo precisa de muita água. E aí existe um hormônio, que eu já vou te falar, que faz esse papel de reter essa água no nosso organismo, que é o ADH. Tá? E aí, por último, não menos importante, a gente vai chegar aqui, ó. Essa estrutura aqui é a estrutura 4. A estrutura 4, esse aqui é o túbulo contorcido proximal. Esse aqui vai ser o túbulo contorcido, tá vendo que ele é contorcidinho? Túbulo contorcido distal. Tá? Esse é o TCP, túbulo contorcido proximal. Esse aqui vai ser o TCD, túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, o que a gente vai ter? A eliminação ativa de excretas. Então, tudo que for para excretar, então vou colocar aqui, ó, excreção ativa.
Tudo que for para excretar, acho que está cortando talvez um pedacinho da glicose aqui, mas tá escrito aqui glicose, tá? Se não estiver aparecendo aí para vocês, deixa eu ver. Ah, não, tá aparecendo de boaça. De boaça. Fechou, então. Excreção ativa. O que a gente vai excretar aqui? A ureia, ácido úrico e outras substâncias. Tá? A proposta do Pocket aqui é justamente a gente entregar um conteúdo mais compacto. Então não dá tempo. Mas tem várias outras substâncias aqui que vão ser excretadas. Bilirrubinas, que vem do metabolismo das hemácias. Qualquer remédio que você estiver tomando em excesso, né? Um excesso de substâncias. Drogas, se estiver usando alguma droga, vai ser excretado aqui. Álcool, dependendo da quantidade, também pode ser excretado aqui. Então a parte da excreção acontece aqui. Como é que essa excreção vai ser feita? A gente vai juntar tudo que precisa ser excretado e vai jogar aqui nesse último... Deixa eu ver como é que eu tô colocando de preto mesmo. Aqui nessa última estrutura aqui, que é o túbulo ou ducto coletor. Túbulo coletor. O túbulo coletor, Brasil, ele é o local que você coloca a urina. Vai ter uma parte ainda de água nessa urina? Sim. A urina tem água. Se você está fazendo xixi e aí seu xixi está saindo transparente, é porque você está tomando água demais. Não pode. Não é legal, porque senão você pode ficar com muito baixa de sais e ter um sintoma chamado hiponatremia. Isso pode te dar uma complicação. Você pode morrer por baixa de pressão. Agora, se você estiver fazendo xixi também, ele estiver muito escuro, é porque está concentrado demais, então está faltando água. Então, o seu xixi ele é para ser levemente amarelado. Ele não pode ser um amarelo escuro demais, mas ele também não pode ser transparente, porque aí você está tomando água demais. Então, ele tem que ser levemente amarelado. Quase mais ou menos da cor da garrafa aqui, ó. Dessa cor aqui, para menos. Desse pinguelinho da minha garrafa aqui, para menos. Tá bom? E aí, a urina tem uma parte de água, sim, mas aí vai ter a excreta ativa de ureia e ácido úrico, que são resíduos metabólicos que são gerados no nosso metabolismo e outras substâncias que a gente consumiu, drogas, remédios, tudo em excesso vai ser eliminado aqui. Fechou, Brasil? Tranquilo? Então, a formação da urina, tirando a parte aqui que tem a reabsorção de água na alça néfica, ela acontece em 3 momentos. Túbulo contorcido proximal, glomérulo, que faz o filtrado glomerular, a filtração glomerular. Depois, um túbulo contorcido proximal, que ocorre a reabsorção de água, sais, aminoácidos e glicose, ou seja, substâncias úteis. Às vezes, a questão de prova, ele vai te dar substâncias, falar quais são, você vai ter que identificar, ou ele só vai falar substâncias úteis. E aí você tem que saber, que é tudo menos ureia e ácido úrico. Beleza? Aí aqui vai ter absorção de água e o quarto momento a gente vai ter eliminação ativa de excretas. A gente vai pegar as excretas e vai jogar no ducto coletor ou túbulo coletor. Esse túbulo coletor, ele está conectado com o uréter. O uréter vai pegar essa urina e vai jogar na bexiga para a gente poder eliminar. Beleza? E aí, para fechar, tem 2 hormônios aqui que eu preciso falar, só que um eu não vou conseguir explicar muito bem agora. Tá? Que é a aldosterona. A aldosterona é o seguinte, a aldosterona ela é produzida aqui nas adrenais. Tá? Nas adrenais eu tenho a produção de alguns hormônios, mas o que tem relação aqui agora é a aldosterona. Vou colocar aqui, ó, aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona ela vai ativar o que a gente chama de sistema RAA. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Não é a proposta do Pocket, não vou perder tempo com isso. Tá? Não tem tempo hábil aqui para poder te explicar isso. Mas basicamente ela vai ativar um sistema, que é o sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona, sempre que a pressão no néfron cair. Quando a pressão no néfron cai, a filtragem de sangue ela fica comprometida. Concordam? Então não pode, então a gente tem que aumentar a pressão arterial. Então o sistema RA, ele é um sistema justamente que aumenta a pressão arterial. Nando, não lembro o que é pressão arterial, não sei como é que funciona. Na última aula de sistema circulatório eu te expliquei. Então ele aumenta a pressão arterial. Como? A aldosterona vem aqui, secreta um pouquinho de potássio, começa a absorver sódio.
Niki. Niki é no quê? Niki ela absorve sódio, pega sódio da urina, do néfron e joga no sangue. Quanto mais sódio tiver, mais os tecidos em volta vão atrair água por osmose para o sangue. O sangue com mais água, ele fica mais volumoso. Quanto mais volumoso o sangue, maior pressão ele vai passar no vaso. Fechou? Então a aldosterona, ele serve justamente para aumentar a pressão, só que ele faz isso atuando lá no néfron, excretando um pouquinho de sódio, excretando um pouquinho de potássio e reabsorvendo o sódio. E aí, por último, não menos importante, a gente tem um outro hormônio que é produzido no nosso hipotálamo. Ah, não, eu não entendi muito bem. Assiste na sequência aí, que vai estar gravado para você já, a aula de sistema endócrino. Eu vou te explicar isso bonitinho, como é que é o trabalho do hipotálamo, papapá. O hipotálamo vai produzir o ADH e a ocitocina. O ADH é o hormônio que não deixa a gente perder água em excesso na urina. Então o ADH, ele vai atuar aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó. ADH é o hormônio antidiurético ou vasopressina. Ele vai atuar aqui e aqui, reabsorvendo água. É o hormônio que não deixa a gente perder água em excesso na urina, por isso que ele é chamado de antidiurético. Sem esse hormônio, a gente faria xixi assim, perderia muita água, morreria desidratado. Tem até um caso muito famoso de um cara que ele tem problema que ele não produz nenhum ADH, ele tem que tomar 10 a 12 litros de água por dia, não tem o que fazer, senão ele morre desidratado. Bizarro, né? E aí quando a gente consome álcool, o álcool ele inibe o ADH. Inibindo o ADH, a gente começa a fazer mais xixi. Por isso que tem muita gente que fala que, e realmente é que cerveja é diurético. Cerveja realmente é diurético porque você está tomando água, então você vai fabricar já mais urina porque você está tomando mais água junto com a bebida ali, só que você está tomando um álcool. O álcool inibe o ADH e aí inibindo o ADH você tem menor retenção de líquido, menor retenção de água, então você faz mais xixi. Então por isso que cerveja e qualquer outro álcool, aí qualquer bebida alcoólica também é diurética. Beleza, senhoras e senhores? Esse foi o sistema urinário. Tem todas as informações aqui que você precisa para fazer o Enem, caso caia o sistema urinário no Enem. Beleza? Não sai daí, já assista aí o próximo módulo, a próxima aula do módulo de Fisiologia Humana que vai estar disponível aí para você, tá? Se não me engano, vai ser o sistema endócrino mesmo. Aproveitar que a gente já falou aqui desses hormônios, então já assiste o sistema endócrino aí. Fechou? Tamo junto, valeu demais. Até a próxima aula.